No norte da Grécia vivia um povo chamado de macedônios. Os macedônios também eram gregos, mas eles eram muito discriminados pelo povo da capital por ser taxado de bárbaros. Acontece que os macedônios sempre travavam lutas com os povos bárbaros e nas capitais diziam que eles estavam se tornando animais também bárbaros com complexo de inferioridade. Isso tudo muda quando entra no poder Filipe II, o rei da Macedônia. O ano era 357 a.C. e os gregos estavam em guerra entre si. Filipe II unifica todas as tribos da Macedônia e ele forma uma coalizão para ir para cima da Grécia, contra os atenienses e os tebanos, na chamada Batalha de Queroneia. Assim que ele ganha da Grécia nessa batalha, ele não domina a Grécia, como era de se esperar. Ele quer apenas respeito. Filipe cobra que quer ser considerado grego, que a Macedônia volte a ser um país grego, todo mundo sob uma política só. Isso ele faz cobrando impostos, é claro, porque o vencedor sempre vai cobrar impostos, e criando alguns aparatos tecnológicos que vão facilitar bastante a expansão da Grécia nas guerras. Ele traz armas de lançamento de dardos, sarissas e catapultas, a primeira vez que a catapulta foi utilizada na guerra. Mas esse é Filipe II, e o vídeo de hoje vai falar do filho dele, Alexandre o Grande. Faz tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo ou trazer alguma coisa escrita sobre Alexandre o Grande, né? Que é uma das personalidades históricas mais curiosas que eu já pesquisei, já li, e sempre que tem alguma coisa nova, né, entre aspas, eu corro atrás para saber. E eu queria trazer alguns tópicos aqui para compartilhar com vocês o porquê Alexandre foi conhecido como o Grande, né? Um tópico com alguns dos feitos dele que justificam completamente seu apelido, seu epíteto. Então, bora lá. Todo mundo já teve um professor marcante na escola, aquele cara que fez você gostar de matemática, de português, e com Alexandre não foi diferente. Isso porque dos 13 aos 16 anos ele estudou com Aristóteles. Sim, esse Aristóteles mesmo. Se não o maior, o mais conhecido dos filósofos gregos. Junto com Sócrates e Platão, é um dos fundadores da filosofia ocidental. Filipe contratou ele em 343 a.C. e trabalhou a serviço da Macedônia até 340, quando Alexandre se tornou um adulto aos 16 anos, terminando a escola para ir trabalhar na firma do pai, né? Alexandre ele saiu da escola, terminou o seu período de aula com Aristóteles para ser general do exército macedônio. Nada mal para o primeiro emprego. Incluído uma frase, Aristóteles, que eu acho que, bom, se fosse para mim, seria uma das maiores lições que eu pegaria para a vida. Ele diz: não confunda os amigos do rei com os amigos de Alexandre. O que isso quer dizer? Basicamente, amigos, negócios à parte, né? Os amigos do rei não é o amigo do Alexandre. Então, separa essa galera aí. O cavalo Bucéfalo. Diz a lenda, diz a história que Bucéfalo, né, o cavalo que era muito conhecido, né, o cavalo de Alexandre o Grande, nasceu no mesmo dia que Alexandre. E a história deles se conheceram foi mais ou menos assim. O cavalo foi comprado pelo Filipe II, mas ele era muito teimoso, muito forte, ninguém domava esse cavalo. E aí o Filipe não sabia mais o que fazer com esse cavalo, né? Até que Alexandre encheu o saco dele, falando que queria o cavalo para ele, e o Filipe falou: se você montar nele, ele é seu, pode ficar com o cavalo. E aí o Alexandre sacou o que estava fazendo esse cavalo ficar tão bravo. Ele tinha medo da própria sombra. Ele via a sombra, não entendia o que era e ficava todo, né, dando coice e fazendo barulho, assustando todo mundo. E aí o Alexandre pegou, virou ele contra o sol, deixando a sombra atrás dele, e o cavalo ficou manso. E aí ele montou e todo mundo, né, aplaudiu, é claro, porque aquilo tinha que ser feito na frente de todo mundo para poder provar que ele era capaz daquilo. Bucéfalo era um dos companheiros mais fiéis de Alexandre, acho que o mais fiel. Ele só terminou o seu serviço com Alexandre na decorrência dos ferimentos de batalha, quando Alexandre e Bucéfalo finalmente entraram na Índia. Então ele morreu em decorrência desses ferimentos de batalha, né? E para ter uma noção de quão importante esse cavalo era para Alexandre, quando ele invadiu e dominou, conquistou a região onde hoje é o Paquistão, ele colocou o nome de uma das cidades de Bucéfala. Na época, Filipe pagou 13 talentos gregos por esse cavalo. Um talento grego tem cerca de 27 quilos, então, cara, ele pagou 350 quilos de ouro por um cavalo. Para ter uma ideia, hoje em dia, recentemente que eu pesquisei,
a grama do ouro está R$ 133 reais, ou seja, bucéfalo hoje em dia seria comprado por 46 milhões de reais ou 8 Lamborghinis Aventador. É isso mesmo. Os gregos não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. Por isso que tem todo aquele movimento de cultura helênica que a gente estuda na escola, né? Então Filipe II começou o seu plano ambicioso de levar a cultura helenística para todos os cantos do mundo. E ele queria juntar todas as nações em uma só. Filipe fez a Macedônia forte, mas ele infelizmente não conseguiu completar o seu plano. Isso porque numa cerimônia, né, em sua homenagem, Pausânia de Orestes, que era um dos seus guardas, né, dos seus guardas-costas, apunhalou Filipe, matando ele ali mesmo no campo. Outros 3 guarda-costas de Filipe correram atrás de Pausânias para tentar deter ele e acabaram matando ele com lanças. Isso levanta uma questão que nunca ficou muito definida, se era uma queima de arquivo, se alguém mandou matar o Filipe II e aí os guardas mataram Pausânias para não dedurar, sei lá. É bem plausível essa teoria. Com a morte de Filipe, Alexandre sobe imediatamente ao trono como Alexandre III. Então ele não era conhecido como Alexandre o Grande, era Alexandre III, subiu ao trono em 336 a.C., aos 20 anos de idade. Contribuições do Alexandre para o exército macedônio foi a criação das falanges, que eram grupos em blocos de homens, né? Vários homens assim formando um quadrado, e eles usavam as sarissas, que eram lanças de 8 até 12 metros que impedia até mesmo cavalaria. Vou fazer aqui uma linha do tempo rapidinho aqui no meio do vídeo, só para a gente entender a que ponto que está o Alexandre até agora. Com 16 anos, ele foi general do exército do pai. Aos 20, ele foi coroado rei, Alexandre III da Macedônia. Aos 21, ele dominou as outras colônias gregas, menos Esparta, porque Esparta é cabuloso. Aos 22, ele foi para cima da Ásia Menor com 35 mil homens, lutando contra 100 mil persas na Batalha de Granico. E aos 23 anos, teve a Batalha de Isso. É isso mesmo, Batalha de Isso, onde ele perseguiu Dario, que era o rei da Pérsia, e ignorando todos os soldados da infantaria, ele mirou no Dario e foi atrás do cara. E ninguém imaginou que ele ia fazer isso porque não era um estilo convencional de luta. Lógico que o Dario, vendo que ele estava chegando perto, virou para trás e saiu correndo. Isso fez com que ele perdesse o respeito dos persas e foi aí que começou a queda de Dario. Lenda também em volta de Alexandre é sobre o nó górdio. Conta a lenda que um rei, né, da região chamada Frígia, ele estava nos seus últimos dias e ele não tinha herdeiro. Então ele foi consultar o profeta da região e o profeta disse que o próximo rei da Frígia entraria na cidade em carros de bois. E aí entrou um fazendeiro realmente em carros de bois chamado Górdio. Górdio se tornou rei assim que o antigo rei da Frígia morreu e para não esquecer suas raízes ele pegou a carroça de bois e ele amarrou no templo de Zeus, em homenagem a Zeus, né, para agradecer por tudo que aconteceu, e diz a lenda que ele fez um nó que era impossível de desatar. Górdio reinou por um bom tempo e teve um filho chamado Midas, que não é aquele que transforma tudo em ouro. Acontece que quando chegou a hora, Midas assumiu o trono do seu pai e também não teve nenhum herdeiro. E o que aconteceu? Vamos todo mundo consultar o profeta de novo. O grande oráculo foi ouvido novamente, e dessa vez ele falou que quem desatasse o nó de Górdio seria o rei da Ásia Menor. Isso aí é a parte da lenda, né? Mas aí em 334 a.C., Alexandre entrou na região da Frígia com 14 mil macedônios e 7 mil gregos aliados. E ele escutou essa história e ficou curioso, foi lá ver, né, a tal da carroça amarrada no nó que ninguém desatava. E aí ele ficou olhando o nó e realmente era impossível de desatar esse nó. O que ele fez? Ele foi, pegou a espada e cortou o nó no meio e desatou o nó. Ninguém falou que não precisava usar a espada, precisava usar a mão. Ninguém falou isso aí, então beleza. Lenda ou não, 10 anos mais tarde Alexandre dominou a Ásia Menor inteira. Em 333 ele chegou na região. E claro, né, os tirenses, a população ficou do lado do Alexandre, né, porque já tinha uma grande fama, só que tinha uma condição: nenhum macedônio poderia pisar na cidade. Alexandre achou um absurdo, como assim? Chega lá com um exército para dominar a cidade e não pode entrar, apesar de eu tô do seu lado, mas você não pode entrar aqui. É lógico que ele ficou pistola, né? Tiro era uma importante base costeira na guerra entre a Grécia e a Pérsia, né? Então quem dominasse aquilo teria uma grande vantagem no mar. Como não entrou por bem, Alexandre quis tentar por mal, então.
Isso porque a cidade de Tiro ficava ali perto da praia, na costa, e eles tinham também uma mini fortaleza que ficava numa ilha, algumas centenas de dezenas de metros ali de distância, né? E todo mundo fugiu para a ilha e deixou Alexandre lá na costa a ver navios. Nossa, que trocadilho bosta que eu pensei. Puta que pariu. Mas beleza. Esse cerco durou cerca de 7 meses. Nossa, falei muito cerco. Durou cerca de 7 meses. E Alexandre fez um dos maiores feitos da antiguidade na parte de engenharia. Mandou construir um aterro, né, uma ponte de areia e pedra que chegasse até aquela ilha. Isso foi possível por causa da geografia do lugar, porque já meio que já tinha um aterro ali e tal, que não era tão distante assim da superfície da água, mas não tiramos o mérito dele. Ele finalmente chegou até o cerco de Tiro, né, o lugar onde a população tinha se escondido, e ficou ali meio que batendo na porta, né? Como esse aterro, essa ponte era muito firme e segura, Alexandre mandou construir com as madeiras lá 2 torres de cerco. A torre de cerco eram como se fossem tanques de guerra em formato de prédio de 4, 5 andares, onde dentro tinha uma escada e os homens entravam e chegavam por cima do muro. Então ele colocou uma de cada lado dos portões de Tiro, invadiu a cidade e só de birrinha tacou fogo e matou grande parte da população, só para mostrar que era ele que mandava. E os que sobreviveram ao cerco foram vendidos como escravo também. Então, o cara guarda rancor. Várias lutas contra os persas, Alexandre finalmente chega ao Egito, onde ele é adorado como um salvador por ter expulsado os persas da região. E aí o povo do Egito erige algumas estátuas para ele, traz bastante joia, começa a considerá-lo filho de Amon. Então Alexandre ele se torna o faraó do Egito. E o que mexe um pouco no ego do Alexandre, porque ele começa a achar que ele realmente é um semideus, filho de Zeus Amon, porque ele nunca foi derrotado. Lá no Egito ele mandou construir a cidade de Alexandria, uma das 14 Alexandria que ele fundou, mas é a mais conhecida pelo Farol de Alexandria, sua grande biblioteca, que infelizmente pegou fogo, mas era considerada a maior biblioteca do mundo antigo, e também era o Farol de Alexandria era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois que ele ficou no Egito um tempinho, voltou a lutar contra os persas e chegou na Babilônia, né, a capital do Império Persa, conseguindo também dominar os persas ali e difundir a sua cultura helenística. Acontece que os homens do Alexandre já estavam seguindo ele há muito tempo, há mais de 7 anos, andando ali, literalmente andando pela toda a Ásia Menor, dominando os povos, sem poder desfrutar das suas riquezas que eram enviadas para Macedônia. Então a galera começou a ficar meio chateada com ele, porque também, além disso, de ficar muito tempo longe de casa, de ter filhos que não tinham conhecido ainda, o Alexandre ele propôs uma política diferente da época dos tiranos, né, que os caras faziam. Ele, toda vez que dominava um lugar, ele fazia amizade com o antigo líder e deixava o cara no poder, como se fosse um governador do estado de Alexandre, né? Então isso irritava muito os macedônios porque era para dizimar os caras, não para fazer amizade com eles. E o que acontecia? A cultura helenística, os gregos, começavam a se misturar com culturas persas, com culturas indianas, fazendo uma miscigenação de raça e cultura gigante, incrível. Uma coisa que enfureceu também os macedônios contra o Alexandre é que ele escolheu para a primeira esposa uma mulher que não era macedônia nem grega, era Roxana. E ele teve um filho com ela, né? Fazendo com que a galera ali, os macedônios, ficassem meio um pouquinho bravo com os caras, porque ele não tinha um herdeiro legítimo macedônio, né? Ele tinha um povo misturado, não era considerado grego. Então, mesmo que as culturas tivessem se infundido, havia muito preconceito por parte dos macedônios com os outros povos, que eram os conquistados. Diz também que Alexandre bebia muito e ele ficava descontrolado quando ele bebia. Ele chegou até a assassinar um dos seus generais, Clito, por causa de alguma tretinha que rolou ali na festa. Ele atravessou o peito do Clito com uma lança. Então ali ele viu que estava meio fora de si e os próprios generais estavam meio com o pé atrás com ele, né? Porque poderia ser o próximo. Com tudo isso, vem aí uma segunda parte de uma teoria da conspiração. Alexandre morreu em 323 a.C., com 33 anos, e morreu de febre. Hoje em dia a gente sabe que febre é um sintoma e não uma doença. Então, o que os especialistas conjecturam hoje em dia é que Alexandre tenha sido morto, né, por veneno. Ele foi envenenado, talvez por um de seus generais,
talvez por algum dos seus novos aliados, não se sabe, mas é uma hipótese que fica no ar aí. Pode ter sido envenenado. E não era difícil também envenenar o vinho do cara, já que ele bebia litros e litros toda noite. Um pouquinho antes de morrer, os seus diádocos, né, os seus generais, estavam ali em volta do leito de morte de Alexandre, esperando para ele nomear quem que ia ser o próximo Alexandre, né? Quem que ia ser o novo rei do mundo. E diz mais uma lenda, mais uma das várias lendas em volta de Alexandre, que ele retirou seu anel, que era o anel que mostrava que ele era o conquistador, e ele disse que ia entregar o reino por mais forte. É lógico que gerou uma pancadaria do caramba entre todos os generais, e o reino vasto da Macedônia foi dividido entre vários e vários pedaços. Os principais foram, eu vou colar aqui, né, foi dividido entre a Grécia, o Egito, a Ásia Menor e a Ásia Central. Dividido entre os 25 generais de Alexandre. Então, tudo que ele tinha juntado, separou de novo. O Egito foi dado para um dos seus generais, Ptolomeu, que iniciou a Era Ptolomaica, uma dinastia que alguns anos depois, mais ou menos uns 200, trouxe Cleópatra, mas esse daí é uma outra história. Mistérios da arqueologia, que pode ser considerado um dos santo graal da arqueologia, é a localização da tumba de Alexandre. Quando ele morreu, seu corpo foi levado para Alexandria, no Egito, que ele gostava bastante da cidade, só que ela foi mudada no fim do século para outra localização. Também conta que 2 cônsules e 2 imperadores romanos visitaram o seu túmulo. Entre eles foi Júlio César, que não era imperador, ele era o último cônsul republicano, né, o último governador republicano de Roma. Pompeu, que fazia parte do triunvirato de César. Augusto, esse sim que foi o primeiro imperador de Roma. E Calígula, famoso Calígula, que também vai ter vídeo futuramente, eu espero. Conta que Augusto, esse primeiro imperador, era burro que só vendo. E quando ele se abaixou para beijar o cadáver, né, a múmia de Alexandre, ele acabou quebrando o nariz do Alexandre, saiu o seu nariz dando beijo. E o Calígula foi e roubou a placa peitoral do Alexandre para usar para si. Merdeiro que só ele, né? Mas isso, como eu disse, é uma outra história. Bom, galera, espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, eu acho que ficou, mas espero que tenha sido informativo, que tenha despertado curiosidade sobre essa personalidade de Alexandre, e que você procure livros, filmes e mais coisas que falem sobre ele. Inclusive a adaptação, né, que há muita controvérsia, que tem muita coisa inventada, como todo filme. Alexandre, de Oliver Stone, é muito legal também para conhecer mais ou menos alguns fatos. E bastante livro recomendado. Se eu achar, eu vou colocar os links aqui das sinopses do livro para você dar uma olhada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de história, porque eu gostei de pesquisar e de fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!